Estamos de volta com o programa Falando em Psiquiatria, hoje abordando um pouco da dependência química. A psiquiatria, essa ciência que cuida da saúde mental humana, também tem importantes dicas e um estudo aprofundado para esse caso também. Nós falávamos anteriormente, doutor Ricardo Zimmer, sobre a abstinência. O senhor falou da abstinência do álcool. Como são as crises de abstinência de outros dependentes químicos, de outras drogas? Bom, a abstinência em si, ela vem quando a pessoa tem a vontade de usar. Então, por exemplo, como é que é a abstinência do tabaco, do cigarro? A pessoa começa a ficar irritada, ela começa a ficar com vontade de fumar, começa a ficar ansiosa e quando ela traga, passa aquilo, né? Quando ela fica algumas horas sem, seriam esses. Então, a abstinência ela varia pelo tempo da falta do uso da droga. No álcool, inicialmente, às vezes, dependendo da característica de cada indivíduo, em questão de 6 horas, ou quando diminui pela metade o nível de consumo, a pessoa já começa a sentir uma ansiedade, taquicardia, falta de ar, suor frio, dor abdominal, né, transpira. Aí depois vem aquela questão do tremor, que é o bebê de manhã cedo para firmar o pulso, né, assim, vulgarmente falando, até o ponto mais grave, que é enxergar jacaré na parede, achar que está sendo perseguido, que tem, sei lá, aranha, formiga na pele, são... O dependente de álcool é aquele que bebe todo dia? Não, Romeu, o dependente de álcool não precisa... Isso é fantástico, muito bom que você está lembrando disso. E para o pessoal em casa, assim, não é que a pessoa, para ser dependente de álcool, tem que tomar destilado ou tem que beber todo dia. Nos critérios de dependência, você não leva em consideração a quantidade, mas sim a questão, o prejuízo que eu tenho com aquilo. Ou seja, eu começo a ter vontade de beber, né? Que muitas vezes é disfarçado com a gente se moldar a nossa rotina com a vida social. Eu bebo socialmente, tá? Mas como é que é a tua vida social? Muito intensa. Todo dia, muitas vezes, né? Ou a pessoa começa a desenvolver uma tolerância, ou ela tem que beber mais para ter o mesmo efeito. E aí o pessoal se vangloria, né? Como eu bebo todas e não caio. Que pena, se tivesse caindo não estaria causando dependência. Então a gente observa, Romeu, por exemplo, assim, o que é um bebum no início? É aquele adolescente que vai para a festa de formatura, toma contato com uísque e vai para coma alcoólico. Por que alguém mais calejado na bebida não faz isso? Porque o fígado dele está mais tolerante, Acostumado. acostumado, né? E não tem já o treino para beber. Então, bebe, tenta diminuir a quantidade da bebida e não consegue dar conta disso. Quando viu, bebeu demais, mesmo não querendo, tá. Aí passa uma semana ou duas, fica legal, mas aí depois volta igual a mesma quantidade que tinha anteriormente. Sinais da abstinência, a falta, né, do corpo, a tolerância, então, a compulsão e o uso mesmo com prejuízo. Tipo, a pessoa sabe que não deve beber, não queria beber, mas quando começa a beber perde o controle. Para as drogas, em geral, é tudo isso, é sempre assim. A pessoa que vai recair no crack, por exemplo, que está limpo, ele diz assim, não, eu vou só uma pedra, né, só uma pedra. Aquela não dá conta e todas não são suficientes também. E a pessoa se interna lá na boca e vende tudo e volta para casa e pega mais dinheiro e volta lá num processo compulsivo, né? Isso para o crack, assim como quem fuma aquela quantidade de cigarros todo dia, né? A gente pode falar dessas drogas que são as mais Conhecidos. disponibilizadas. A maconha, por exemplo, Romeu, por ela ter um período de ação muito longo e fazer depósito, então um cigarro de maconha chega a durar semanas para um usuário crônico. Ela se deposita no corpo e fica gradualmente liberando, né? Então ela não dá tantos sinais de abstinência, a pessoa tem a vontade de fumar, mas não sente tanta vontade quanto com o tabaco ou a cocaína ou o álcool, pela característica da droga, pela meia-vida, ou seja, o tempo que eu jogo fora, né, que eu consigo metabolizar, que eu consigo tirar do meu corpo aquela substância. A maconha tem uma meia-vida muito longa, então não se tem tanta síndrome de abstinência com ela. Mas é uma droga tanto quanto nefasta, né, quanto as outras, só com uma característica de demorar mais tempo para
causar prejuízo. Como tratar o dependente químico, doutor Ricardo? Quais são os tratamentos que a psiquiatria tem para essas pessoas? O tratamento ele tem que ser individualizado, Romeu, não tem fórmula de bolo. É o campo mais sem padrão para a gente seguir, né? Um depressivo, por exemplo, um quadro de ansiedade, a gente trata igual aqui do que na Europa ou nos Estados Unidos. Não muda-se quase praticamente nada. Mas a dependência química tem que se levar em consideração muitos fatores sociais, familiares, ambientais, a característica da droga, a característica da pessoa. O tratamento, então, tem que ser dado na frente da farmacologia, de usar a medicação e da psicoterapia. E levar em consideração sempre as demandas que aquela pessoa tem. Demanda legal, a demanda econômica, social, familiar, ou seja, para você mobilizar essa pessoa a mudar o hábito de vida e conseguir tomar as rédeas de novo da própria vida. Porque a gente acaba observando que quem toma conta é a droga. A droga faz a pessoa ficar escrava do uso. É muito triste isso. A pessoa, tanto que adicto, a adicção, é um termo que significa escravo. Né? A pessoa perde a própria vontade para a droga. É dependente, né? E aí é um inferno, né? E não é só nos adolescentes, nós observamos aí na mídia nacional pessoas já conceituadas, lá com 40, 50 anos, dependentes de crack. Sim, claro, não é o crack em si não é de uma faixa etária jovem, necessariamente. E qualquer pessoa pode se tornar dependente dele. É muito nefasto. Hoje, na nossa região, Pato Branco especificamente, existe um número elevado de pessoas que buscam ajuda profissional para combater a dependência química? Poderia existir mais se a gente tivesse uma disponibilidade de recursos, tanto do entendimento dos profissionais de saúde, quanto da disponibilidade de atendimento para essas pessoas. Uma característica do atendimento do dependente químico, ele tem que ter um fácil acesso ao tratamento, porque a ambivalência é muito grande. Agora eu estou ruim, eu vou querer me tratar, mas daqui a pouco eu já mudei de ideia e já eu acho que eu vou dar conta de um outro jeito. E aí a gente perdeu o embalo. Então, tem que ser um tratamento com facilidade de acesso. Parece que aqui em Pato Branco a gente ainda não disponibiliza esse tipo de tratamento, né? E que dê conta da demanda da pessoa. O SUS, ele trata por 30 dias, ele paga. Pois é, eu ia fazer essa pergunta. As políticas públicas de saúde, quais são? São muito escassas e não dão conta da demanda, né? Então, a gente tem uma exponencial, o número cresce assim, 200 mil, 600 mil, 1 milhão e 200, 1 milhão e 2 milhões e 500. A quantidade de gente usando crack é muito grande. E o SUS não tem legalmente como dar conta disso. Com o fechamento dos leitos psiquiátricos, essas pessoas estão desassistidas, né? Então a gente tem um vácuo no Estado fazendo falta do tratamento desses dependentes. O SUS paga somente 30 dias para tratamento de crack. As evidências científicas, Romeu, apontam que após 3 meses é que você começa a ter um resultado mais assim, que se apresenta, né? E o crack, eu penso, muito difícil de se tratar em termos ambulatoriais. Você tem que deixar a pessoa internada um bom tempo, para depois ela conseguir ter livre-arbítrio e poder voltar para uma reabilitação no sentido de ter a sua rotina mudada, né? Mudando amigos, mudando cursos, mudando o jeito de se relacionar com as suas emoções, mudando o jeito da família se relacionar. Então é muito, muito difícil de se conseguir isso tudo. Mas todas as dependências químicas, elas obrigatoriamente são necessárias que se faça uma mudança do comportamento, né? Os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, são ferramentas que também podem ser assistidos pela psiquiatria? Eles são instrumentos autônomos, eles não permitem ajudas externas, mas com certeza a gente indica
para participar disso. Se a pessoa tem afinidade, deve participar. O fato é que ela vai precisar fazer alguma coisa diferente, né? Algo tem que ser mudado, mudar a conduta. Muitas vezes a questão religiosa entra aí também, né? A pessoa consegue mudar a sua conduta, mudar o jeito de pensar, se tornando mais religioso. A Igreja Católica, igrejas evangélicas também possuem programas que fazem com que a pessoa realmente se converta, Sim. né, e abandone esses problemas. Para Né? algumas pessoas isso funciona, mas não dá para se dizer que todos terão benefícios com isso, né? E o Estado deixa uma lacuna que, assim, com uma boa intenção, essas comunidades, né, tentam dar conta, mas existem critérios técnicos, científicos que Qual podem seria favorecer. o modelo ideal? O modelo ideal, Romeu, é o seguinte, não existe um modelo ideal. Esse que é o problema. Então, assim, o que a gente pode ter como parâmetro, como diretriz? Tratamento individualizado, internamento quando possível, psicoterapia e fármaco, né? Então, não dá para as pessoas em casa, assim, ou a gente ter a ideia de que um internamento Resolver o vai problema. resolver. Não vai resolver. Um internamento é o começo. A gente tem que vencer a droga no cansaço. Então, é aquela coisa da gente ser teimoso, que é teimar com o teimoso. Para a droga isso funciona, é só assim, Lentamente. lentamente. Não adianta ter grandes expectativas, porque só serão grandes frustrações. Mas é um processo contínuo e ininterrupto, né? Por anos, há décadas. Nunca mais a coisa será a mesma depois de ter tomado contato e ser tornado um dependente. Tudo bem, dependência química foi o tema do Falando em Psiquiatria desta semana. Claro que se você está com alguma dúvida e quer se comunicar com o Dr. Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, que é o nosso convidado de todas as semanas, pode mandar o seu e-mail, que está aí à disposição, né, doutor? Então, é rjzimmer, com 2 M's, @ig.com.br, ou se preferirem, podem ligar no 3224-1540, deixa um recado com a Mari, que é a minha secretária, que a gente vai responder quando possível. Isso é um problema seríssimo que precisa ser enfrentado por quem é dependente, principalmente com a questão do crack, que lamentavelmente está levando muitas pessoas para esse caminho. A ajuda do profissional da psiquiatria é fundamental para que o processo de de livramento da droga seja atingido com sucesso. Gostaria de agradecer mais uma vez sua participação, doutor, e até a semana que vem. Até semana que vem, Romeu, agradeço também a possibilidade de estar aqui. Obrigado principalmente pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Itapuã, Canal 10 e também na Rádio Itapuã AM, todos os domingos à noite, Falando em Psiquiatria, também está na grade de programação da frequência 890. Aquele abraço e até a semana que vem.